Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Sérios Cast. Esse lugar, que você já sabe, é um ambiente que nós estamos reunindo o máximo de pessoas possíveis que acreditam que a inspiração de histórias, seja dos nossos convidados ou de você que está aí nos assistindo, pode revolucionar o mundo. Então aqui é o nosso objetivo sempre de trazer o máximo de pessoas possíveis que possam agregar não só valor para nós como instituição de ensino, mas principalmente para você que está nos assistindo. Eu quero te agradecer. Esse já é o nosso 9º episódio. Se você tem assistido os últimos episódios, cara, você faz parte da nossa comunidade, tem total gratidão minha, de toda a equipe. Você faz parte desse universo. Não posso deixar de dizer para você que nós estamos também no Instagram, no LinkedIn, e esse episódio também vai estar disponível no Spotify. Então, se por acaso você gostar só de ouvir ou se você quiser uma outra plataforma, também estamos disponíveis lá, tá bom? Procurando aí alguma outra informação, não posso deixar de falar para você se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, sempre que a gente postar um outro episódio, coisas novas estão vindo por aí, então faz parte mesmo dessa comunidade como um todo. Beleza? Hoje eu tô com uma queridíssima, acabei de conhecer, não tinha tido tanto contato, mas ela já se apresenta, já faz uma mudança, é bem ativista, bem focada no que quer, muito nova, mas tem uma mente muito direcionada. E hoje eu tô com ela, a Malu, tem 14 anos, ela é responsável pelo Instagram Estúdio como a Menina, tá aí no ar desde 2019, é filha do Wilton e da Ana, e está aqui no Sérios desde 2019 também. É escritora, é leitora, é ativista, feminista e tem um monte de coisa. Enfim, Malu, se apresenta um pouquinho pra galera, fala quem é você. Oi, eu sou a Maria Luísa, aqui mais conhecida como Malu. Eu sou estudante, leitora, paraense com orgulho, feminista, ativista e um pouco indecisa em relação ao que eu quero fazer no futuro, mas eu quero mudar o mundo. É isso. Malu, é muito legal, a gente começou a pesquisar alguns convidados que a gente queria trazer pra cá. E eu lembro que a nossa diretora pegou e falou assim, cara, convida a Maria Luísa e tal, ela tem um Instagram, ela é muito focada, a gente começou a pesquisar, fazer ali, né, o pré-briefing e tudo mais que a gente precisa para poder trazer os nossos convidados. E eu entrei no teu Instagram e eu vi a quantidade de conteúdos que você oferece, a quantidade de informação, e não só isso, uma curadoria mesmo, as entrevistas e tudo mais. E eu queria saber, um pouco antes da gente entrar nesse nível, quem é a Malu? Por que se engajar nesse meio? Me fala um pouquinho de você e como é que surgiu essa proposta do Estúdio como a Menina. Bom, a história do Instagram, na verdade, não é nenhuma história muito revolucionária, nem daquelas que a gente vê da pessoa que já sabe o que é desde o começo e já começa com aquilo em mente. Na verdade, eu só criei o Instagram porque estava todo mundo criando. Então, eu tinha várias amigas na escola que estavam fazendo Instagram de resumos e de resenhas, e era uma coisa que eu queria fazer. Mas a minha mãe falou, não, você não vai fazer igual a todo mundo, não. Você vai colocar um pouco da personalidade aí. Então, a gente começou a ter algumas ideias e eu resolvi postar resumos dos conteúdos que eu estava estudando em sala de aula, só que focados para a participação feminina. Então, falando sobre Revolução Francesa, por exemplo, falando sobre o trabalho das mulheres na Revolução, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, falando de como elas atuavam. Então, foi uma coisa que eu fui começando, fui percebendo a importância daquilo para mim e dos impactos que isso podia trazer para a comunidade e para as pessoas também. Então foi uma coisa que eu me encontrei ali e hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é engraçado porque quando a gente olha para a história, a gente está sempre apontando para figuras masculinas, né? Ah, homem que fez isso, aquilo, mas tem uma participação muito efetiva e grande das mulheres. E como é que é para você trazer esse olhar, não só para uma participação, mas muitas vezes o que elas fizeram foi um marco muito maior do que esses homens. E aí, qual tem que ser esse olhar para quando você quer trazer uma história, um ponto, um marco, etc. Então? É importante a gente falar isso porque, como você mesmo já falou, infelizmente a história ela é bem patriarcal. Então, muitas vezes a gente só olha para a história dos homens e a gente não lembra que para eles estarem fazendo as coisas que eles estavam fazendo, tinha mulheres fazendo outras coisas e outras coisas revolucionárias e tão importantes quanto. Então, para mim é muito importante trazer isso justamente para ressaltar que elas também são protagonistas das próprias histórias e fazem parte da história como a gente conhece. E você falou um pouco da revolução e tudo mais. O que é revolução para Malu? O que você considera uma revolução ou a revolução que você quer propagar para o mundo? Eu quero um mundo, resumindo, justo. Não apenas justo com aquelas pessoas que a gente considera que não é tipo direitos humanos para humanos direitos. Sim, para todo mundo. Eu quero um mundo com participação feminina, não só como um movimento, mas sim como uma realidade, como uma resistência. Eu quero um mundo mais igualitário. E
eu acho que essa é a revolução que a gente tem que procurar. A gente estava conversando um pouco mais cedo, você me falou a respeito dessa questão do feminismo que você hoje se enxerga, faz parte do movimento, vê que é uma causa que você quer levantar e cada vez mais. Me fala como é que foi o primeiro contato, e para mim, para a galera, como é que foi esse primeiro contato e por que se filiar, por que fazer parte, embora talvez as minhas falas não estejam de acordo com aquilo que você acredite, mas por quê? Por que fazer parte do feminismo e o que te fez chegar lá? Na minha casa, desde sempre, a gente sempre teve essa conversa sobre política. Então, eu cresci ouvindo dos meus pais que política tá em tudo que a gente faz, tá no ar que a gente respira, tá na água que a gente bebe. E eu cresci ouvindo relatos de pessoas que tinham sido caladas e silenciadas apenas por serem o que são. Então, pra mim, sempre foi uma coisa importante. Mas o primeiro contato com o feminismo, com esse nome, foi pela minha mãe também, com uma amiga dela, Natasha Braga, que é criadora do Política para Mulheres, outro Instagram sobre feminismo, que tem uma grande rede de mulheres e de conversas sobre feminismo em Belém do Pará, que era onde eu morava. Então a Natasha, ela meio que me apresentou para esse universo, eu participei de alguns workshops, de alguns projetos com ela, e ali eu me encontrei, eu comecei a pesquisar por conta própria e a estudar o que era aquilo, minha mãe sempre me incentivando, também me ajudando. Então acho que foi aí que tudo começou. Foi esse olhar e ver que é importante estar junto, né? Eu vi que nos teus conteúdos você entrevista muitas mulheres, né? E você sempre fala o que aquilo é. Eu lembro de ver uma entrevista de uma bióloga, alguém do magistrado e etc, alguma prefeita também. E você sempre pergunta, tá, e o que a sua profissão pode fazer para as mulheres e para as meninas? E como é, o que se passa na sua mente quando você está entrevistando? Qual é a proposta? Quem são essas figuras que você traz geralmente? Como é que funciona esse universo da entrevista para Malu ou para Lulu lá na hora? Na verdade, tudo começou com uma série que eu estava pensando em fazer uma série especial sobre algumas mulheres, que lá no comecinho do Instagram eu resolvi postar, no período de férias, alguns posts explicando alguns conceitos, só que com Barbies, com bonecas. E daí eu achei uma coisa tão divertida, que tem todo o processo de edição e de montagem. Então eu comecei ali a escrever pequenas biografias das mulheres e a minha mãe perguntou, por que você não pergunta para essas mulheres? Por que você não deixa elas contarem as histórias delas de acordo com o que elas mesmas acreditam, do que elas mesmas pensam? Então a gente começou a procurar algumas mulheres e eu comecei a entrevistar elas, entrar em contato pelo direct do Instagram, pelo e-mail. No começo eu não achava que elas iam me responder, mas eu vi que as pessoas estavam participando, estavam topando a brincadeira. E depois eu vi que já tinha gente grande participando. Eu entrevistei a Graça Massafera, a Poliana Brita, a Lúcia Trajano. Foi uma coisa muito incrível pra mim, Tabata Amaral. E eu também entrevistava algumas pessoas anônimas. Sim. Então eu estava entrevistando apresentadoras famosas, mas eu também estava entrevistando advogadas e juízas e magistradas e várias pessoas, para que todo mundo pudesse contar um pouquinho sobre o seu próprio universo. Não, e a gente costuma olhar para as pessoas que estão lá em cima e fala, cara, eu quero ser, mas se esquece que existe uma base. Essa base são feitas de pessoas anônimas e que na maioria das vezes as pessoas que estão lá em cima ou estão sendo vistas, elas carregam muito dessas pessoas anônimas, né? Dessas figuras anônimas, sejam homens, sejam mulheres, no teu caso, falando sempre sobre a figura feminina, etc e tal. E o tanto que é importante a gente fazer essa troca com todo mundo, porque todo mundo tem algo a acrescentar, tem algo a aprender, tem algo a ensinar. Eu achei isso muito legal, essa dinâmica. Tem entrevistas para esse ano? O que você está planejando fazer com o Estúdio com uma Menina para esse ano? O que você tem programado? Ou você é do fluxo mesmo, deixa fluir? Como é que funciona? Eu tenho algumas ideias de alguns projetos de parcerias com algumas marcas e de continuar trazendo conteúdos literários e entrevistando. Eu já estou com algumas... Spoiler, eu estava pensando em trazer algumas entrevistas com alguns políticos sobre o ano eleitoral. Sim. Então eu já entrei em contato com eles, algumas pessoas toparam participar, a gente só está esperando resposta. Eu falo, eu e minha mãe, que também está na equipe. Então eu tenho esse plano. Mas às vezes eu também sou meio do deixa acontecer naturalmente. E vamos ver, né? Mas a ideia é sempre fazer uma entrevista como você tem feito, ou você prefere também um dia talvez colocar vídeos? Quais formatos? Esse formato tá legal, vou manter e vamos pra cima. Eu acho que no momento, como eu tô entrevistando mais online as pessoas, eu acho que é mais fácil só manter por texto mesmo, por foto. Até por causa dos estudos também. Até por causa dos estudos também. Mas de repente, se alguém topar, a gente pode fazer um vídeo e postar. Legal, show de bola. E aí você falou algo muito interessante e a gente estava conversando um pouco antes aqui, eu e toda a equipe ficamos assustados. Você colocou no Instagram que no ano de 2021, até aquele post, você tinha lido 85 livros. Só que você informou que você deu outro dado pra gente aqui. Você é uma leitora voraz. Quantos livros você leu em 2021?
92. 92 livros, meu querido. Não é qualquer livros. E fala pra gente por que dessa paixão, como é que surgiu a questão de vício de leitura e tudo mais. Me fala um pouquinho da Malu nesse meio, né? Ou a continuidade da Malu, não sei. Essa é outra coisa que desde muito nova minha família sempre considerou importante. Leitura. A minha mãe, ela é advogada e meu pai é professor. Então eu já cresci nesse meio, já cresci entre livros. Então, desde muito pequenininha, eu fui alfabetizada muito cedo, entrei na escola muito cedo, entrei na escola com 1 ano e meio. Então, sempre pra mim, foi uma coisa muito importante. Na minha casa, era tudo cheio de livro infantil, ainda é. Meu quarto é cheio de livro infantil. Minha madrinha brinca que qualquer dia desses a gente vai chegar em casa e não vai ter mais onde deitar, a gente vai ter que deitar em cima de livro, porque é muito livro. Você é filha única? Desculpa. Eu tenho uma irmã mais nova. Legal. E a gente divide o quarto e tá tudo tão cheio de livro. Tem livro na sala, tem livro no quarto dos meus pais, tem livro no quarto da madrinha, então é tudo cheio de livro. E os meus pais sempre me influenciaram muito nisso. E ano passado também eu comecei a descobrir outros tipos de literatura. Então eu conheci através do Book Instagram, que é a comunidade de leitores do Instagram, romance, fantasia, mistério. Então eu comecei a ler esses outros livros e eu simplesmente me apaixonei ainda mais pela leitura. Eu achei que não era possível amar ainda mais os livros, mas eu descobri que era. Então eu comecei a ler no Kindle e a pedir para meus pais comprarem, eles sempre incentivando, sempre dando os livros que eu queria. E foi isso, só meio que um vício. Que legal, cara. Não, e a leitura ela tem essa proposta que é você estar junto com o autor em um outro universo, poder imaginar, criar, né? Enfim. E por que o gênero que você colocou lá no post? Depois a gente vai colocar aqui nossos links e tudo mais, a disponibilidade do seu Instagram. Mas você falou pra galera que o gênero textual que você mais leu foi romance. Eu te fiz essa pergunta anteriormente. Por que romance? Na verdade, eu gosto de ler de tudo um pouco. Então eu leio alguns dos clássicos, eu leio Orgulho e Preconceito, estava lendo agora Ana Karenina, Guerra e Paz. Então eu leio um pouquinho de cada coisa, eu leio fantasia. Mas acho que o romance é uma coisa legal porque é uma coisa fofinha, é uma coisa rápida de ler, é uma coisa prazerosa de ler. Então eu acho que voltar para casa depois de um dia puxado, estudando o dia todo, não tem nada melhor do que sentar para ler o livrinho que eu quero e imaginar um universo totalmente diferente. Eu gosto muito de fantasia também por causa disso. Show. Não, e a gente chega nessa fase que é entender que a leitura é uma espécie de recompensa, né, que você traz. Sim. Assim como assistir uma televisão é uma recompensa, comer um doce é uma recompensa, você começa a tornar esse hábito tão bom que você fala, não, agora eu mereço ler mais um capítulo, agora eu mereço... E nunca é mais um capítulo só. Você vem com um episódio, né, esse comparativo, mas na verdade você sempre lê mais. E, cara, você escreve também. E você escreve o quê? Fala um pouco pra gente sobre isso. Outra coisa que começou desde muito nova. Eu comecei a ler livros e eu pensei, por que não escrever as próprias histórias? Por que não escrever as histórias que eu queria ler? Sim. Então, desde muito novinha eu já dobrava umas folhinhas de papel e simplesmente escrevia, ia desenhando, ia fazendo meu próprio livrinho. E, eu escrevo de tudo um pouco também. Agora eu tenho tentado escrever mais fantasia e mistério, mas já escrevi de tudo um pouco. Que legal. E por que trabalhar nesse meio de fantasia? Porque, por exemplo, você leu, colocou lá pra gente no post que o gênero mais, né, você lê a questão da fantasia, romance, etc e tal. Mas por que ir por esse caminho? Você poderia, por exemplo, escrever uma biografia, poderia escrever, sei lá, alguma outra coisa, poesia, sei lá. Mas por que esse nicho? Você acha que é mais fácil para poder atingir os seus fins, os meios? Eu gosto bastante de poesia também. Eu gosto de fazer uma mistureba nos livros. Então, tá lendo o livro lá e do nada aparece um capítulo só de poesia. Do nada uma letra de música. Eu gosto de brincar com gêneros de livros. Mas eu acho que principalmente fantasia porque eu gosto um pouco... É a mesma coisa quando a pessoa tá vendo uma série, que tá fugindo um pouco da realidade, que tá indo pra um caminho diferente, que tá se imaginando aquela situação. Pra mim a fantasia é meio que isso também. É uma coisa que eu gosto, de viajar para outros mundos e pensar em outras possibilidades. Eu acho que abre um pouco a mente. Show de bola. E agora falando um pouco mais nesse sentido, embora a gente já esteja nesse meio, que é a questão da educação, eu lembro de um post que foi falando sobre a educação, a escola do futuro. E você escreve o texto achando que as aulas deveriam ser um pouco mais curtas, um viés mais para a questão das artes e tudo mais. Eu queria perguntar para a Malu, cara, como é que é a escola do futuro para você? Eu acho que a escola do futuro tem um pouco da escola do presente, mas é basicamente isso, tá pensando no futuro, tá pensando em outras possibilidades. Porque a escola de hoje em dia, geralmente as escolas tradicionais, vamos colocar assim, elas focam mais em português e matemática e exatas, e é isso. Então, se a pessoa ela quer uma coisa diferente, se a pessoa quer arte, se a pessoa quer gastronomia, se a pessoa quer música, filosofia, não tem muito espaço para isso.
Aqui no Sérios é uma coisa muito boa que a escola realmente tem isso. Foi uma escola que eu me encontrei, que tem um pouco de cada coisa. As ACTs, que elas abrem novos caminhos e abrem novas possibilidades. Mas muitas escolas tradicionais não têm isso. E eu acho que é importante a gente pensar que não existe só um caminho. Não existe só medicina e direito, engenharia e exatas. Existem outras profissões, existem outras pessoas, existem outros sonhos. Eu acho que a escola do futuro devia focar nisso. Na individualidade de cada pessoa. Etc. Aquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, eu acho que ela fala muito bem sobre isso. De que a gente entra na escola sendo pessoas individuais e com os nossos próprios sonhos e expectativas. E, infelizmente, muito do sistema educacional, geralmente, tradicionalmente falando, vão transformando a gente numa coisa só, realmente só mais um tijolinho na parede. Sim. Então, meio que acaba com a criatividade das pessoas. E a comparação, muitas vezes, da escola tradicional, que é uma escola com presídio, né? Existe até alguns especialistas, algumas pessoas que arriscam falar sobre isso, que existe o horário do intervalo, que é o mesmo horário de tomar banho de sol, etc. e tal, aquela coisa. E o formato mesmo que você vai entrar, que não importa o que você quer, não importa o que queima dentro de você. Eu gosto de ler, beleza, mas você vai ler para se tornar médica. Não, peraí, não é isso que eu quero. Ou talvez seja isso, mas me dê a oportunidade de vivenciar, né? de ter outras escolhas. E muitas vezes quando a gente não respeita esse espaço, a gente não respeita essa individualidade, que é justamente o que você está falando, que a gente está focando, a gente tira da pessoa a escolha dela, né? A gente acaba excluindo e aí começa a ter esses problemas tão enraizados que a gente vem vivendo e tudo mais. Deixa eu te perguntar, qual é a participação que você enxerga da mulher nesse meio da escola do futuro? Como é que é para você? Porque, infelizmente, ainda tem essa raiz muito da participação feminina, mas sempre como um pejorativo só de professor, algo nesse sentido. E se eu estiver errado, me corrija. Mas como é que você enxerga a participação da mulher, ou o conteúdo, enfim, a mulher nesse meio, para uma escola do futuro? Hoje em dia a gente ainda tem esse negócio, embora menos do que no passado, mas ainda existe, de profissão de homem, profissão de mulher, como mulher trabalha, como homem trabalha. E eu acho que nessa parte da escola do futuro também caberia ensinar igualdade, caberia ensinar sociedade, caberia ensinar que nesse mundo que a gente está vivendo a gente tem que transformar, não apenas ser. Então, como Paulo Freire disse, né, que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, a escola tem que ensinar as pessoas a mudarem também e a transformarem e a serem a mudança que elas querem ver no mundo. Eu lembro que um dos posts também que você fala é essa questão do debate, né, que é muito importante, esse ano eleitoral, etc e tal. E você acha que a escola do futuro com certeza tem isso no meio, assim, um debate conciso, preciso, diário? Como é que seria essa questão para você? Com certeza, porque faz parte do processo de ser cidadão, de ser uma pessoa do mundo. Escutar opiniões diversas e aprender que nas divergências, nos embates, tem que ter uma concordância também, ou talvez não, mas aquilo vai levar para um caminho diferente, vai levar para um caminho produtivo, porque é da disputa de ideias que surgem novas ideias. Então, eu acho que tem que ter espaço para isso, sim. Show de bola. Você já encontrou alguma opinião divergente no Instagram, ou alguma pessoa, você publicou algo, fez algo e a pessoa falou, não concordo, não acho que é isso. Um post muito polêmico que eu fiz um tempo atrás, foi ano passado, eu acho, que foi sobre Crepúsculo, de algumas atitudes do Edward Cullen que eu achava tóxicas. Edward é o vampirinho da história, sim, inclusive é feito pelo Robert Pattinson, que agora tá em Batman, uma pessoa totalmente diferente. Sim. Tinha muitos fãs da série me criticando ali, falando que eu tava falando besteira. Tinha pessoas que estavam realmente abertas a debater, a conversar, mas tinha outros que estavam lá xingando e falando que eu era idiota e que eu não tava pensando direito e que eu não devia estar falando aquilo. Então, naquela hora, eu respirei fundo e pensei, não, eu defendo o debate, então vamos debater. Então, eu ia lá nos comentários das pessoas e falava, tudo bem, você tem uma opinião diferente da minha, quer debater comigo? Vamos conversar sobre isso? Então, eu ia abrindo pro debate com essas pessoas. Tinha gente que nem me respondia, tinha gente que me ignorava, mas a galera que conversava era uma coisa produtiva. Que legal. Não, e é justamente isso, você abrir uma porta, né? Porque também um pouco do malefício das redes sociais é a interpretação que as pessoas têm em relação àquilo que nós estamos colocando. E na maioria das vezes não é, de fato, aquele viés, né? Você coloca que estava aberta para um debate. Mas dependendo do humor da pessoa, dependendo do nível que ela está ali, ela fala, quer debater? Quer me chamar para alguma coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente quer entender. E você já vê mudanças, por exemplo, das pessoas que te seguem, das pessoas que estão acompanhando a Malu, a Lulu e tal. Você já vê algumas mudanças nesse público? Como é que é esse contato seu com a sua grade de fãs, digamos assim, as pessoas que estão vivendo essa comunidade que você está criando? Eu
gosto de ouvir as pessoas que estão acompanhando meu conteúdo. Eu gosto de ler os comentários e de conversar com elas e de entrar em contato com algumas pessoas pelo direct, pelos stories. Já chegou a encontrar alguém, desculpa te cortar, desculpa mesmo, já chegou a encontrar alguém pessoalmente, fez essa troca ou não? Foi sempre e-mail, online, como é que foi? Geralmente virtual, porque tem muita gente espalhada pelo país aí. Sim. E tem muitos seguidores meus que são de Belém, então aqui como eu tenho em Brasília fica um pouco difícil. Mas, às vezes, eu encontro algumas pessoas e... alguns conhecidos dos meus pais, por exemplo. E eles falam do Instagram, nossa, que legal, vi o seu Instagram, eu gostei do conteúdo, e daí a gente conversa, a gente troca uma ideia. Eu acho que é bem recompensador, saber que tem gente ali vendo e entendendo e conseguir conversar com essas pessoas e saber o que elas pensam. Legal. E pra família, como é que é? Pro seu pai, pra sua mãe? Você acabou de responder de forma geral, mas para eles que estão mais próximos, por exemplo, seu pai e sua mãe, como é vê-la tão ativa nesse meio e poder trazer tanta informação? Qual é o sentimento que você tem em relação a isso, vendo eles observar você? Os meus pais, eles sempre me apoiaram muito em tudo, especialmente a minha mãe, que ela é, como eu acho que eu já disse antes, meio que a minha assessora nesse trabalho. Então, ela sempre tá ali mediando os posts e me ajudando a colocar legendas mais precisas, informações mais precisas e a conversar com as pessoas. Então, pelo menos eu tenho essa impressão de que pra ela deve ser uma coisa boa me ver fazendo esse trabalho. E pro meu pai também, ele também sempre me incentiva e me ajuda a procurar artigos, informações científicas, porque ele é mais do meio, então... Show de bola. Eu lembro que, olhando lá no Linktree que você disponibilizou, você fez uma entrevista pro Estadão. Fala um pouco dessa experiência, como é que foi essa troca, essa questão de falar sobre política e tal. Foi, na verdade, bem incrível. Já era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, de divulgar meu trabalho para ainda mais pessoas. E quando eu recebi o convite do Estadão para participar da entrevista, eu fiquei muito feliz. E... eles que entraram em contato comigo, e daí a gente foi conversando com uma jornalista, meus pais falaram com ela. E daí eles mandaram as perguntas, eu fui fazendo as respostas. Teve fotografia, teve um monte de coisa. Foi um trabalho muito feliz, eu me senti tão famosa, tão alegre naquele momento, de verdade. De ver que meu trabalho estava sendo reconhecido, de que estava tendo impacto nas pessoas, de que as pessoas queriam me ouvir. Você fez um filtro também, né? As pessoas começaram a fazer a questão de colocar o filtro do Instagram. Essa volta, esse retorno do público pra você, o que te deixa mais feliz, cara? O que te faz falar, cara, isso aqui tá valendo a pena o que eu tô fazendo? Qual é a mensagem que você já recebeu ou deseja um dia receber da galera que te acompanha? Eu gosto muito quando as pessoas falam, nossa, que conteúdo legal, eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Então, quando eu recebo uma mensagem desse tipo, de alguém que pensou em alguma coisa, de que nunca tinha visto isso por esse lado, mas que eu trouxe pra pessoa pensar, e de quando as pessoas começam a entrar na conversa mais ainda, então eu falo uma coisa no post e as pessoas vão lá nos comentários e explicam que elas também tinham pensado sobre aquilo e vão dando outras informações. Eu gosto muito de trocar a ideia e essa é uma coisa bem recompensadora pra mim. É um pouco do fato do autor mesmo, né? Você propõe algo, faz a pessoa entrar naquele universo, que é justamente você estava falando sobre a questão da fantasia, e na medida que a pessoa vai trocando com você, você vai criando junto com ela, né? Você já chegou a encontrar algum autor, autora sua, assim, ou já teve algum contato com eles, ou foi através dos livros mesmo? Mais através dos livros, mas eu sigo alguns autores de alguns dos livros que eu gosto, principalmente nacionais, no Instagram, e eu tenho contato com eles. Uma vez eu postei uma resenha sobre um livro e a autora foi lá e respondeu, e eu fiquei muito feliz. Que eu aprecio muito esse trabalho dos escritores, de poder... Como é que você cria um universo totalmente diferente? Como é que você começa uma ideia do zero? Não necessariamente do zero, mas que você consegue criar um mundo totalmente novo e fazer as pessoas entrarem nessa ideia. Eu acho que é uma coisa realmente muito fantástica. Você já disponibilizou algum livro, alguma parte sua que tenha um pouco dessa fantasia ou não, ainda não? Eu tô com alguns projetos agora, mas essa é uma questão que é meio difícil pra mim, arrumar tempo pra fazer tudo um pouco. Mas quando eu era mais nova eu publiquei um livrozinho de contos, mas era só uma publicaçãozinha só pro povo mais próximo. E agora eu tô pensando em voltar com esse livro que eu tinha publicado. Se a pessoa disponibilizar em forma de PDF, algo nesse Sim, sentido? é uma coisa que eu tenho pensado. Um livro de crônicas agora que eu terminei, tô pensando em publicar também. Viu aí? A gente tá trazendo várias novidades pra sua galera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dessas personagens, a gente tá fazendo uma conversa que vai pra lá, vai pra cá, mas é assim que funciona. Mas qual das personagens que você leu recentemente
que você mais se identificou, assim, ou o que você mais gostou? Você falou, cara, isso aqui precisa ser... tem mais holofote. Tem tantos personagens que eu amo. É quase como se eles fossem meus amigos, sabe? Eu conheço a história deles e eu fico pensando, cara, vocês são incríveis, eu amo vocês tanto, tanto, tanto. Mas eu acho que uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos é Evelyn Hugo, dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Primeiro, porque eu amo o livro dela. Eu acho que é uma coisa muito incrível, porque tem tanta representatividade, tem tantas questões importantes, tem sobre o patriarcado, sobre o machismo, sobre abuso, sobre assédio, sobre suicídio assistido. São outras questões que a gente tem que falar, a gente tem que fazer barulho sobre isso. E eu amo a história da Evelyn, porque ela traz um pouco disso. Também tem romance, eu adoro um bom romance clichê. E tem um final totalmente chocante. Então, é um dos meus livros favoritos. E a Evelyn, ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher forte, ela luta pelo que ela quer, ela sonha alto. E isso é uma coisa que eu aprecio muito nela. Eu lembro de um dos posts que você fez, que você colocou 2 falas dela, né? Algo nesse sentido. Existe alguma parte marcante do livro que você falou, caramba, isso aqui, ou eu não tinha pensado por esse modo, ou é exatamente o que eu penso? Existe algum momento assim que você leu o livro e tal, teve esse contato? Muitos momentos, mas eu acho que um dos mais marcantes, assim, pra mim, foi quando ela resolveu sair de um relacionamento abusivo. E eu fiquei tipo, nossa, como que a pessoa não tinha pensado nisso antes? Como que é um processo difícil, como uma coisa complicada. E eu fiquei meio chocada nessa parte do livro, pensando que realmente era importante a gente pensar sobre isso. Eu fiquei, o que está acontecendo aqui? O que você costuma fazer com a galera, né, que é pensar fora da caixa, agora uma autora fez isso com você, né? Que bacana, cara. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Voltando um pouco mais para as políticas e tal, qual a medida urgente que você vê hoje que precisa ser feita no Brasil? Eu sei que é uma mudança de... muito louca nessa conversa agora. Peraí, deixa eu só estabilizar, né? Vamos voltar um pouco a falar sobre política, sobre esse meio e tudo mais, que você falou que é muito engajada. Mas qual medida urgente que você vê hoje que o Brasil precisa falar e que precisa ser criada, seja para as mulheres, seja para minorias? O que precisa ser feito hoje no ponto de vista da Malu? Qual é o ponto de transformação para o Brasil 2022? Eu acho que dá mais vozes para essas pessoas. Porque eu acho que já saturou um pouco de ver os outros falando sobre a gente. Eu quero ver a gente tomando nosso lugar. Eu quero que mulheres possam falar sobre suas próprias experiências. Eu quero que indígenas possam falar sobre suas próprias experiências. Pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência. Eu quero que a gente tenha voz nesse lugar. Para que a gente não precise mais ver os outros tomando decisões sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas. E eu acho que dá participação política para essas pessoas. Então, o ano eleitoral tá aí. Vamos votar nas pessoas que falam sobre isso, que pensam sobre isso. Vamos votar em mais mulheres, em mais pessoas negras, em mais indígenas, em mais minorias que na verdade são maioria, mas a gente ignora. E você vê esses meios como acontecendo? Hoje você quer dar voz para elas e você falou sobre a questão do meio da política e tudo mais. Mas na prática, no dia a dia, como você vê isso sendo distribuído, feito, etc e tal? Como seria o plano da Malu em ação? Na verdade, tem algumas coisas, mas acho que para começo de conversa, através das eleições. Então, fazendo mais campanhas e criando mais leis sobre isso, sobre cotas, para fazer valer esse lugar. E acho que é principalmente através do voto que a gente pode mudar as coisas. Ainda mais para alguém que nasceu nesse meio, que sempre fala que seus pais criaram você nesse sentido. Quando eu falo nesse meio, é perceber que tudo é política e tudo mais. Se você tem alguém que representa, que é justamente o que você está falando, você tem, enfim, mais gabarito que eu, mas tem alguém que tem ali te representando, né? E aqui no Séries a gente fala muito sobre a questão de um lugar de experiências memoráveis. E dentro desse contexto todo de leitura, de incentivo, de criação, etc e tal, que está compondo a Malu, qual foi a experiência, seja ela mais memorável, inesquecível, algo assim que você viveu aqui ou que através do Séries foi proporcionada, que quando eu falo sobre experiência te dá um gatilho a respeito disso? Na verdade, o Séries é uma escola muito maravilhosa em relação a isso. Que todo dia tem uma experiência nova, todo dia tem uma vivência nova. Hoje eu tô aqui participando desse podcast do Séries e eu tô muito feliz de ter essa experiência. Ano passado eu participei do jornal e foi uma coisa muito, muito incrível também poder participar do meio jornalístico, que é uma coisa que eu tava considerando talvez fazer na minha vida profissional. Agora eu tô participando do Séries Social. Então o tempo todo tem novidade, o tempo todo tem coisa nova. Mas acho que um dos momentos mais memoráveis pra mim foi a Gincana. Foi uma apresentação muito incrível.
que foi 2019, o mundo ainda não estava tão caótico. Acho que foi um ano muito incrível. Outro momento muito maravilhoso foi o Oscar do ano passado. Fazer o filme e trabalhar com os meus amigos e poder apresentar e ver o trabalho sendo recompensado, ver o tanto de prêmio que a gente ganhou e ver as pessoas gostando daquilo. Tem muitas experiências incríveis aqui. Show. Me fala um pouco mais sobre essa questão do Oscar, como é que foi desenvolver esse trabalho, o que vocês fizeram, etc e tal. Pois é, então, o Bernardo Tonhar, que já esteve aqui no programa antes também, já falou um pouco sobre isso. Você participou do mesmo time que ele? E sim, Olha só. A gente estava no mesmo time, a gente estava fazendo o trabalho do Homem-Aranha. Agora explica porque o Bernardo ganhou as coisas. Tá aqui você. Enfim. E, nossa, deu uma trabalheira, menino. A gente estava trabalhando, a professora deu uma ideia da gente fazer sobre Covid-19 ou sobre Harry Potter. A gente não queria fazer nada daquilo, porque era o que todo mundo estava fazendo. A gente pensou em trabalhar um pouquinho fora da caixa. E como estava tendo muito barulho sobre o novo filme do Homem-Aranha que ia lançar, a gente pensou, por que não fazer alguma coisa sobre isso? Por que não aproveitar essa história para trazer sobre a pandemia também? Para trazer sobre os efeitos que a pandemia está trazendo para as pessoas. Não só na saúde física, mas também na saúde mental. E daí a gente começou a trabalhar com roteiro. Tem que confessar que a gente estava enrolando um pouco ali no começo. Mas quando faltava, um mês pro Oscar, a gente começou a apertar. E a gente terminou o roteiro rapidão. A gente começou a filmar e a editar. E foi muito intenso. E também foi muito recompensador. E como é que foi receber o Oscar? Nossa, foi incrível. A gente já esperava isso, eu acho, porque o grupo trabalhou tanto naquele último tempo, e a edição, e a gravação, e ficou tudo tão fantástico. Foi uma produção realmente que eu acho que ficou muito incrível. E ver que o público tinha gostado, ver a reação do povo, o povo aplaudindo, realmente foi emocionante. Sabe, ver o trabalho duro ser recompensado, eu acho que é uma das minhas coisas favoritas no mundo. Sabe, ver quando aquilo é merecido. Então, foi muito incrível. A gente ganhou 3 Oscars por causa do filme. E eu ganhei mais um Oscar com uma amiga minha por um anúncio que a gente tinha feito. E foi muito incrível. Estão lá no estante agora, enfeitando os livrinhos. Show de bola. E esse ano tem mais? Esse ano tem mais Oscar? Esse ano tem mais projetos como esse ou não? O que você está imaginando além do sério social? Ou isso vai ser o que vai tomar o teu tempo mesmo? Você vai se dedicar? Assim, se tiver o Oscar esse ano, eu ficaria muito feliz de participar de novo. Mas eu acho que o sério social é o primeiro ano que eu participo do projeto. E eu tô bem ansiosa, porque eu acho que essa pode ser uma pequena partezinha da mudança que eu quero ser no mundo e que eu quero trazer para o mundo. Então, tem alguns projetos de série social acontecendo agora e eu gostaria de continuar participando deles e ver o que dá. Show de bola. Eu recebi um desafio e eu vou passar esse desafio para você. A gente pode destrinchar os dois juntos. Precisa saber o que você acha sobre veganismo, Harry Potter e não binarismo. Tem que ser tudo numa tudo numa coisa só, a gente se ajuda aqui, sei lá. Nossa, é difícil isso daí, hein? Se a gente pudesse descrever, vamos começar por partes. O que você acredita, o que você acha? Você já viveu alguma coisa sobre veganismo? Teve uma época que eu tentei ser vegetariana. Olha aí. Mas, infelizmente, desculpa, gente, não deu. Não aconteceu. Não deu. Eu descobri que se eu continuasse tentando virar vegetariana, eu ia acabar virando vegetal. Porque eu não consigo comer. Entendo. Eu sou uma pessoa muito fresca com isso. Infelizmente, não. É isso, né? Harry Potter, o que você acha de Harry Potter? Eu sou louca por Harry Potter. Mesmo? É uma das minhas séries. Qual a sua casa? Eu sou da Corvinal. Somos juntos. Não sabia! Você cara que Corvinal. Você... O Corvinal também? Sou. Acho que Grifinória? Grifinória ou Lufa-Lufa? Ela é boa. Eu sou muito apaixonada. Embora eu não goste muito da autora, não concorde com os posicionamentos dela. Isso é a posição que todo mundo que gosta fala, né? Tipo assim. Mas eu acho que tem que saber separar o autor da obra. Sim. A obra é fantástica. A autora é mediana, mas vamos deixar ela no espacinho dela. Ok. E sobre não binarismo, o que você acredita? Acho que sim, nem tem muito o que acreditar. Pessoas não binárias existem acabou, e é né? isso. Assim como existem homens, existem mulheres, existem pessoas não binárias, existem... Eu acho que só pessoas normais como a gente tem que saber respeitar. Pronto, é isso, durma com esse barulho. Eu encerro esse podcast hoje com a Malu. Malu, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço.
Tá bom, foi um prazer, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, foi muito leve, ao mesmo tempo a gente pôde conversar sobre várias coisas, você é muito versátil. Se eu pudesse dizer algo para você, continue nessa jornada de crescimento e tudo mais. Para você que está aí nos assistindo, não se esqueça de acompanhar nossos outros episódios. Nós conversamos com a Rafaela Santos, que foi uma nossos professores, conversamos com o Thiago, eu sempre falo do Thiago, né? Falo do Pael e um monte de gente está aqui. Não deixe de acompanhar. O Bernardo Tonhac, ela falou, meu Deus, a dicção aqui indo embora. Mas enfim, queridos, muito obrigado. Não deixe de acompanhar a gente. É sempre um prazer. E se você se sentir à vontade, não deixe também de deixar um recadinho, quem sabe pra Malu, pra gente. Nossa equipe está disponível para poder fazer esse contato, tá bom? Nos vemos até o próximo episódio. Malu, muito obrigado. Até mais.